João 17, versículo 1. Após dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Explicação do versículo 1. Nesse versículo, Jesus começa sua oração reconhecendo que o momento de sua crucificação e glorificação está próximo. Ele pede ao Pai para glorificá-lo, destacando a conexão entre a glorificação do Filho e a glorificação do Pai. Este ato de glorificação está intimamente ligado ao propósito redentor de Jesus e ao seu relacionamento profundo com Deus. 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Explicação do versículo 2. Aqui, Jesus explica que recebeu do Pai autoridade sobre todos os seres humanos. Essa autoridade não é apenas sobre a criação, mas também para conceder vida eterna àqueles que creem nele. Este versículo enfatiza o papel de Jesus como mediador da salvação e revela o propósito de sua missão: oferecer vida. 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Explicação do versículo 3. Jesus define vida eterna como o conhecimento do único Deus verdadeiro, e de si mesmo. Esta relação pessoal com Deus e com Cristo é essencial para a vida eterna. O versículo destaca a importância do relacionamento íntimo e do conhecimento que conduz à salvação. 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Explicação do versículo 4. Neste versículo, Jesus afirma que cumpriu a missão que o Pai lhe confiou. Ele glorificou a Deus através de suas ações e ensinamentos durante seu ministério. Isso ressalta o compromisso de Jesus em seguir a vontade divina, culminando na obra redentora que está prestes a realizar. 5. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que tinha antes que o mundo existisse. Explicação do versículo 5. Jesus solicita que o Pai o glorifique como tinha antes da criação do mundo. Esse pedido reflete sua natureza divina e seu desejo de retornar à glória celestial. A referência à glória anterior revela a eternidade de Cristo e sua preexistência antes da encarnação. 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Explicação do versículo 6. Jesus declara que revelou o nome de Deus aos homens que lhe foram dados. Ele enfatiza que esses discípulos pertencem a Deus e foram confiados a Ele. O versículo sublinha a fidelidade dos discípulos em guardar a palavra de Deus, que é central na missão de Jesus. Versículo 7. Agora conheceram que tudo quanto me deste provém de ti. Explicação. Jesus afirma que os discípulos reconheceram a origem divina de tudo o que ele recebeu do Pai, como autoridade, ensinamentos e milagres. Isso marca o momento em que eles entenderam sua unidade com Deus, fortalecendo a fé na Trindade e na autoridade de Cristo como enviado celestial. Versículo 8. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm conhecido verdadeiramente que saí de ti, e creram que me enviaste. Explicação. Jesus transmitiu fielmente as palavras do Pai aos discípulos, que as aceitaram com fé, reconhecendo sua origem divina. Essa aceitação confirma a crença de que Jesus veio de Deus, destacando a obediência e a revelação progressiva da verdade aos seguidores. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Explicação. Nesta intercessão específica, Jesus ora apenas pelos discípulos fiéis, não pelo mundo incrédulo, pois eles pertencem ao Pai e foram dados a Ele. Isso enfatiza a eleição divina e o cuidado particular de Jesus pela Igreja verdadeira. Versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu sou glorificado neles. Explicação. Jesus declara a unidade perfeita de bens e glória entre ele e o Pai, mostrando que sua glória se manifesta através dos discípulos. Essa comunhão mútua reflete a divindade compartilhada e o propósito de glorificar Deus por meio dos fiéis. Versículo 11. E já não estou no mundo, mas estes o estão, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que sejam um, como nós. Explicação. Sabendo de sua partida iminente, Jesus pede ao Pai que guarde os discípulos em seu nome,
para que mantenham a unidade como ele e o Pai têm. Essa oração destaca a proteção espiritual e a unidade essencial da igreja contra divisões. Versículo 12. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome. Aqueles que me deste guardei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Explicação: Jesus relata ter protegido os discípulos durante seu ministério, exceto Judas, o filho da perdição, cumprindo as Escrituras. Isso demonstra seu poder guardador soberano e o cumprimento profético da traição. Versículo 13. Agora, porém, vou para ti, e falo isto no mundo para que tenham meu gozo completo em si mesmos. Explicação: anunciando sua ascensão, Jesus ora no mundo para que os discípulos experimentem sua alegria plena em seus corações. Essa alegria completa vem da comunhão com ele, mesmo em meio a provações futuras. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Explicação: Jesus reconhece que, ao transmitir a palavra do Pai, os discípulos enfrentam ódio do mundo, pois não pertencem a ele, assim como Cristo. Isso alerta sobre a separação espiritual dos fiéis do sistema mundano, preparando-os para perseguições. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Explicação: Jesus não pede a remoção dos discípulos do mundo, mas proteção contra o mal, o maligno. Essa oração enfatiza que os crentes devem permanecer no mundo como testemunhas, guardados espiritualmente pelo Pai. Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Explicação: reforçando a identidade celestial dos discípulos, Jesus os compara a si mesmo, destacando sua cidadania no reino de Deus. Essa distinção os isola do pecado e valores mundanos, promovendo uma vida santa em meio à sociedade. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Explicação: Jesus pede a santificação dos discípulos pela verdade divina, identificada como a palavra de Deus. Esse processo de separação para o sagrado ocorre pelo estudo e obediência às Escrituras, purificando e equipando os fiéis. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Explicação: assim como o Pai enviou Jesus com missão redentora, ele comissiona os discípulos para o mundo como embaixadores. Isso implica um chamado missionário, com autoridade e propósito para proclamar o Evangelho. Versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Explicação: Jesus se consagra completamente, santifica para a cruz em favor dos discípulos, possibilitando sua santificação pela verdade. Seu sacrifício vicário é a base para a purificação e consagração dos crentes. Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Explicação: expandindo a oração, Jesus intercede não só pelos apóstolos presentes, mas por todos os futuros crentes que virão pela pregação da palavra. Isso inclui gerações subsequentes, como a igreja atual, unidas pela fé. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Explicação: Jesus ora pela unidade profunda dos crentes, modelada na comunhão trinitária perfeita entre Pai e Filho. Essa unidade serve como testemunho ao mundo, convencendo-o da missão divina de Cristo. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Explicação: compartilhando sua glória divina com os discípulos, Jesus capacita a unidade dos fiéis, refletindo a harmonia entre ele e o Pai. Essa glória é o poder transformador que une a igreja. Versículo 23. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Explicação: pela presença mútua de Pai e Filho nos crentes, a unidade se aperfeiçoa, provando ao mundo o amor divino igual ao dispensado a Jesus. Isso autentica a filiação espiritual dos fiéis. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste,
porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Explicação: Jesus deseja a eternidade com seus eleitos no céu, para contemplarem sua glória pré-eterna, fruto do amor do Pai antes da criação. Isso aponta para a herança celestial dos salvos. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Explicação: reconhecendo a cegueira do mundo, Jesus exalta o conhecimento íntimo do Pai por si e pelos discípulos, confirmando sua origem divina. Essa distinção destaca a revelação exclusiva aos fiéis. Versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Explicação: Jesus revela continuamente o nome e caráter do Pai aos seus, transferindo o amor trinitário para dentro dos crentes, com sua própria presença. Isso garante comunhão eterna e amor divino nos corações.